Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur e hoje eu vou falar um pouco sobre o acidente nuclear de Chernobyl. E para isso, a gente vai dar primeiro uma contextualizada, depois a gente vai abordar uma análise do livro Vozes de Chernobyl, da ganhadora do Nobel, Svetlana Alexievich. Agora você fica com a explicação e a contextualização do acontecimento com o meu amigo Bernardo. Bom, eu vou falar um pouco sobre Chernobyl em si. Eu vou falar da cidade de Chernobyl, vou falar da usina de Chernobyl, do acidente e do contexto histórico que estava acontecendo na época, né? Bom, a cidade de Chernobyl, ela é atualmente uma cidade fantasma e ela fica no norte de Oblast de Kiev. Ela fica na Ucrânia e fica perto da fronteira com a Bielorrússia, né? Bom, essa localidade da Ucrânia em que Chernobyl fica localizada, ela na verdade era um pedaço da antiga União Soviética, que com o passar dos anos acabou cedendo esse pedaço para virar a Ucrânia e etc. Bom, uma curiosidade é que a palavra Chernobyl em português, como a gente conhece agora, na verdade tem origem da palavra Chernobyl, que, bom, tem quase a mesma pronúncia, mas ela na verdade é originária de duas outras palavras russas, que, bom, a gente não tem a tradução literal, mas a gente especula que ela tem um significado como grama preta ou folhas pretas, o que vem com um teor de queimadas, um teor mais macabro, meio sombrio. Bom, a usina Chernobyl, ela foi criada em agosto de 72 e foi finalizada a construção do seu primeiro reator em 77, em setembro de 77. Porém, ela só veio a realmente funcionar um ano depois, em 78. É, durante depois que as quatro depois que os quatro reatores ficaram prontos, gaguejei um pouquinho. Depois que os quatro reatores ficaram prontos, foi quando veio finalmente a infelicidade do acidente trágico de Chernobyl, que foi durante a construção do quinto e sexto reator, o que nunca terminaram por causa do acidente em si. Né? Na época do desastre, a usina era responsável por 10% da energia da Ucrânia e ela era capaz de gerar 1.000 megawatts de energia. E, bom, isso é muita coisa parando para pensar, o que refletia na fama de Chernobyl e o quanto Chernobyl era uma usina tão bem vista pelos outros lugares, né? Bom, o acidente de Chernobyl em si agora, eu vou falar algumas causas dele, algumas curiosidades também. Bom, a primeira coisa que foi, na verdade, a pior, é que os trabalhadores da usina não eram nem um pouco classificados para manusear os reatores nucleares. Ou seja, os reatores da usina de Chernobyl eram muito maiores e muito mais potentes do que qualquer outro reator que já tinha sido criado. Ou seja, a usina de Chernobyl foi uma das pioneiras nas maiores usinas que nós conhecemos até hoje, na verdade. Bom, eles não tinham essa qualificação para mexer, porque eles só mexiam em reatores muito menores, então eles não tinham essa experiência, né? É, outra coisa aqui, os operadores dos reatores, eles não tinham noção do perigo, porque toda a instabilidade que estava acontecendo durante o teste de segurança, porque essa parte eu vou explicar, durante o teste que estava dando errado, não refletia nos painéis de controle do reator. Ou seja, os operários que estavam nos controles, estavam vigiando tudo, eles não vigiavam nada, na verdade, porque eles não tinham toda a noção, eles não sabiam que eles podiam morrer naquilo. E bom, como eu disse agora, a tragédia, o acidente, foi causado por uma falha de segurança durante um teste de segurança. Eles estavam testando a segurança e colocando a usina num extremo dela, baixando a água, baixando, enfim, a temperatura, e acabou que deu totalmente o contrário, não protegeu nada, a segurança foi totalmente corrompida, eles não tiveram nenhum controle sobre isso e acabou no que deu, né? Teve uma explosão gigantesca. E bom, ao contrário, e falando dessa explosão, que ele vai dar esse gancho, ao contrário de que muitos pensam, na verdade a explosão não foi nuclear, não foi uma explosão como bombas de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo. Essa explosão na verdade foi de vapor
que foi criada pelo tanto de calor que o reator criou. Então o reator ficou superaquecendo e toda essa água evaporou, a água que era para esfriar o reator evaporou e ficou evaporando até que a pressão no reator ficou tão grande que explodiu o vapor e fez uma explosão vertical gigantesca que simplesmente arrancou o teto da usina, o que foi bem feio. E essa explosão foi capaz de criar um incêndio que durou 10 dias. E essa parte do incêndio foi a pior, na verdade, porque esse incêndio ele ajudou a espalhar todo o material radioativo, todo o material radioativo para contaminar tudo que tinha em volta. Então, áreas vizinhas, a cidade inteira ficou toda contaminada de material radioativo. E você tem uma noção, essa propagação de radioatividade criada por esse incêndio foi maior até que as bombas, como você citei anteriormente, de Hiroshima e Nagasaki. Então, para você ter uma proporção desse raio, né? Esse raio de proporção que teve, de toda essa propagação da radioatividade. Bom, agora falando do contexto histórico da época, o acidente ele ocorreu em 86, então foi muito próximo ao final da Guerra Fria. Então, menos de 10 anos antes de acabar a Guerra Fria foi quando aconteceu esse acidente. E era uma época em que o petróleo ele estava muito valorizado. Então, por ele estar muito valorizado, a, a valorização do petróleo impediu em que a economia da União Soviética ficasse muito forte. Então a economia da União Soviética foi só se enfraquecendo cada vez mais, o que foi mais uma causa para o desastre de Chernobyl, porque com pouca verba a usina não conseguia se manter direito. Então eles não tinham a melhor segurança, eles não tinham toda a qualidade que essa usina dessa proporção teria que ter. Então eles não tinham, por exemplo, os profissionais, como você tem anteriormente, eles não tinham a melhor, a melhor segurança, enfim. Quanto menos dinheiro, basicamente é isso. Quanto menos dinheiro, menos qualidade. E essa foi uma das coisas principais, assim, para acontecer esse desastre. E bom, essa é a parte do trabalho de Chernobyl com o Arthur. Eu realmente gostei muito de fazer esse trabalho com ele. Foi um trabalho interessante. Eu gosto muito do tema Chernobyl, acho muito interessante como séries e filmes retratam isso. Até livros, mesmo que eu não leia tanto assim. Mas enfim, dá pra ver como nós fizemos uma coisa interdisciplinar com história, principalmente, e também com química, mas a parte de química ficou mais com o Arthur mesmo. E é isso, espero que você tenha gostado, Fábio. Tchau, tchau. Depois dessa belíssima contextualização do meu amigo Bernardo, eu venho agora com uma análise densa e profunda sobre o livro Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Bom, vamos lá. O que ela pretendia com esse livro? Não é mais um livro sobre técnica, assim, o que aconteceu realmente em Chernobyl, mas sim sobre as pessoas, sobre quem estava lá, as circunstâncias, a memória, a cotidianidade, os sentimentos, tudo mais. E a partir daí temos um trecho muito bem. Por que escrevi esse livro? Esse livro não é de Chernobyl, mas sobre o mundo de Chernobyl. Aí temos um livro, depois uma passagem do livro. Depois, se vocês quiserem tirar, pausar o vídeo e depois lerem, é muito bonita, mas mostra exatamente para que a autora escreveu isso. E essa efemeridade da vida junto com essa transcendência do tempo junto que Chernobyl vai durar. Bom, agora vamos um pouco mais sobre realmente a estrutura do livro. O livro ele se divide assim basicamente em vários relatos de pessoas, diferentes pessoas, dentro, sendo que a autora é bielorrussa, ela vem de Belarus, aí varia um pouco, né, o nome desse país, alguns chamam de Belarus, outros de Bielorrússia, mas é mais comum chamar de Belarus. Ele faz divisa com a Ucrânia, sendo que a usina nuclear de Chernobyl se localizava bem na fronteira
da Ucrânia como Bielorrússia. E com os ventos do ano, assim, da época do ano, sopraram para o norte, assim, então não ter para o norte, para e pouco para o leste. Assim, a região mais afetada foi Belarus, se tornando um desastre natural. É, Nos jornais escreveram que, por sorte, o vento não soprava para aquele lado, para a cidade de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Ninguém sabia ainda, ninguém se dava conta de que o vento soprava para Belarus. Aí para a cidade, um país agrário de 10 milhões de habitantes. E a autora de Belarus. E o livro, ele se passa, vamos dizer assim, 10 anos depois do acidente, sendo que esse ano a gente faz 35 anos, né, do acidente, a gente está em 2021, o acidente foi em 1986, então a autora escreveu esse livro mais ou menos em 1996, coletando vários relatos de pessoas e tudo mais em relação a Belarus, que foi um dos países mais pelo desastre nuclear de Chernobyl. Bom, depois dessa pequena introdução sobre a estrutura do livro, que se baseia basicamente em relatos dessas pessoas de Belarus, vamos mais para frente para o que contém no livro, uma análise mais profunda, talvez alguns spoilers do livro, mas eu recomendo muito a leitura posterior do livro, que vale muito a pena. É um livro rico, forte, mais humano, com relatos reais de pessoas que estiveram lá. É muito lindo, assim, quando você lê o livro, é muito forte, é bem triste, mas é um livro que me encantou muito na leitura, uma ótima leitura eu tive, e é isso, recomendo bastante mesmo que você assista esse vídeo, é apenas um complemento, aprendi muito fazendo o roteiro desse vídeo, assim, para vocês, e é isso, espero que vocês gostem dessa análise, e eu vou colocar alguns tópicos principais do livro. Bom, de quem eram os relatos? Os relatos eram diversos, eles eram desde bombeiros de incêndio provocado pela explosão do reator, liquidadores. O que são liquidadores? São basicamente como foram chamadas as pessoas que eram responsáveis assim para limpar todo o material radioativo. Os liquidadores também eram responsáveis por matar alguns animais, os cães, os gatos que ficaram na cidade, né, na zona contaminada. Basicamente a mão de obra assim, que trabalhou lá em Chernobyl. Os soldados que foram convocados e tudo mais. Aí foram com essa denominação. Aí cientistas falaram, pessoas comuns que foram afetadas, moravam na região afetada, perderam familiares devido à doença da radiação, ou até mesmo alguns relatos de pessoas que ainda moram na zona contaminada. Bom, depois disso, vamos lá. Sobre alguns temas. Um tema que percorre muito o livro é a desinformação. Bom, começando assim, né, pela radiação, que não pode ser vista, assim, os sentidos já não serviam para nada, os olhos, ouvidos, já não serviam para nada, né, já que você não consegue ver a radiação a olho nu. Então, tudo está como muitos cidadãos. Isso demonstra como muitos cidadãos tinham que ser evacuados e tudo mais, e eles simplesmente não iam por conta desse desconhecimento sobre a radiação, sobre mais, e não tinha noção da real gravidade da situação. Já que, por exemplo, podemos comparar com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que foi uma explosão nuclear, sendo que, mas em Chernobyl não teve uma explosão nuclear, e sim uma explosão do reator, que a partir disso soltou vários isótopos radiativos por toda Belarus, assim, Pripyat, que era a cidade mais próxima. Eu lembro que até alguns relatos falam que os livros sobre radiação e sobre raio-x, essas coisas, desapareceram das bibliotecas. Tudo por conta do medo, assim, do governo de espalhar e causar o pânico. Eles muito preocupados. Na época era a União Soviética, ainda não era Belarus, mas muito preocupado com esse pânico geral. Não havia nenhuma recomendação médica logo depois do incidente, tipo, fique em casa, tome iodeto de potássio
para controlar a radiação e tudo mais. Só muito depois, foi bem tardia essa reação, por causa que até alguns que pegaram assim, iodeto de potássio era muito caro, era difícil de se achar, assim, o que era essencial assim, para evitar o câncer, principalmente do tireoide, que era muito afetada com a radiação. Bom, a imprensa estrangeira logo já detectou essa radiação no ar. Primeiro foram as Suécia que detectaram isso e tudo mais. E aí uma das primeiras imprensas a chegarem lá foram estrangeira. E para até mesmo o que chocava um pouco era que eles tinham mais trajes, mais proteção, eram bem mais informados que a própria população que estava passando por aquilo, que necessitava de informação para sobreviver até. E poder ter evitado tantos males. Aí eles tinham que usar algo tão simplório como tipo usar os animais assim como termômetros para indicadores assim se poderia ou não ficar se os passarinhos voassem, se as abelhas levantassem voo naquela região ainda era habitável, assim, não tinha nenhuma técnica científica, assim, apesar de funcionar um pouco, era extremamente falho esse método e tudo mais. Infelizmente as instruções para quem as entende não e pode segui-las, vamos dizer assim. Quem tem condições de seguir, bate muito nessa tecla no livro. Lembrando que são várias pessoas, vários pontos de vista. Então, algumas pessoas batem pontos de vista em relação a instruções para quem entende e não e pode segui-las. Quem pode deixar as suas casas para ir a outros lugares, podem comprar as pílulas de iodeto de potássio, que não eram todo mundo, e quem entende elas realmente. Por causa que eles viviam na colheita, ele é um país agrário, então se pode consumir as hortas, eles não viam nada assim, a olho no errado com as hortas. As informações que chegavam a eles não podiam seguir, eles não podiam comprar outra coisa, assim, eles tinham que comprar da horta deles entre muitas outras coisas. Isso foi tipo uma das principais, a desinformação, assim, também no governo, principalmente que daqui a pouco eu vou falar sobre a negligência tudo em relação ao tratar dessas pessoas. A imprensa, os dosímetros, assim, estiveram à venda no começo, mas desapareceram, essa preocupação de manter vamos dizer assim, a ordem, mas a que custo? A que custo a ordem vale mais do que a vida humana? A informação, tudo deveria ter sido muito melhor tratada, tudo, e até isso a autora narra no livro, assim, vários relatos, assim, alguns através de perguntas da autora, outros monólogos, a maioria monólogos, até outros monólogos da própria autora mais pro final do livro, alguns no início também. Sendo que outra coisa em relação à desinformação e à imprensa, né, o papel da imprensa, é que muitos jornalistas faziam várias perguntas, mas eram abordados por soldados e tudo mais, até ameaçados de caçar a carteira, assim. Até perguntaram para homens do partido, né, o partido seria da União Soviética, se os trabalhadores do partido intervinham assim nos lugares, se relacionavam com o povo, mas nenhum era capaz de responder as perguntas, tipo, o que é a desativação, o que são esses óleos, o que é essa irradiação. Um ou outro até se destacava por poder responder as perguntas do povo, estar preocupado, e tudo mais, mas a maioria, infelizmente, não sabia e não tinha nenhum conhecimento para poder ajudar esse povo que necessitava. Agora, um pouco sobre os liquidadores, que por parte da União Soviética teve falta de informação, como eu falei, né? Anteriormente, e principalmente o que pesou bastante foi a falta de equipamentos de proteção. Meu Deus, tem muitos relatos dessa negligência da União Soviética quanto aos equipamentos de proteção. Os poucos que eles tinham serviu para muita coisa, como umas pouquíssimas massas pegadas de focinheiros, até por conta de serem desconfortáveis e pelo calor que
que propiciavam, eram inúteis pela quantidade de radiação recebida, né, pelos soldados, sendo que nem robôs para explorar Marte, que foram produzidos pela União Soviética naquela época da Guerra Fria, exploração espacial, tudo, aguentavam, resistiam os seus circuitos. Então, os soldados, assim, correndo nos seus trajes, luvas de proteção, de borracha, que, convenhamos, não adiantava muita coisa perto do reator, casa que emitia muita radiação, muita mesmo, então é extremamente prejudicial à saúde. Esses robôs mais confiáveis eram soldados, batizavam eles dos robôs verdes, né, por causa do uniforme do militar e tal, sendo que aproximadamente 3,6 mil soldados andaram assim no teto do reator destruído, tipo, chegaram o mais próximo possível do reator, assim, morreram às vezes até em questão de semanas. A falta de transparência também por parte da União Soviética foi extremamente importante, não se tinha nenhuma transparência sobre a gravidade da situação para as pessoas comuns. Tiveram muitos que assinaram vários documentos de confidencialidade, sendo que depois foram tentar buscar seus direitos, seus amparos, tudo mais, e não conseguiram, até por parte da própria população, que muitas vezes essas pessoas eram demitidas pelos seus patrões, assim, eu fui em Chernobyl, mas a própria população, quem mandou você ir? Tipo, como assim? Teve toda uma falta de transparência do governo sobre isso, tudo, que como que ia acontecer, por tipo, a convocação, foram convocados, mas nem sabiam para que foram convocados, sabe? E teve as diversas reações, porém a que foi mais comum foi o desespero, assim, e a do heroísmo. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas antes vamos falar um pouquinho das doenças causadas pela radiação, né, que é tratado no livro. Bom, o livro mostra muito, até uma parte bem pesada, assim, tipo, do livro, que era o ciclo da doença, como que ela começava, os primeiros sinais da pele da pessoa que ia descamando, assim, até até a intensa febre e o câncer e tudo mais, falava tudo do ciclo da pessoa por meio dos relatos, assim, pessoais, alguns conseguiam falar, outros perdiam totalmente a pele, assim, não conseguiam nem, nem ficar acordados direito e tal, até mesmo nessa situação. Não muito em relação ao próprio indivíduo dando entrevista, né, já que é 10 anos depois, mas sim os familiares contando como que foi, estar lá perto, tudo. E além disso, os impactos da doença assim, na vida da pessoa, muitos tiveram consequências graves pro resto da vida, assim, foram considerados inválidos, não conseguem mais trabalhar por causa das consequências, tudo. Até alguns cometeram até suicídio por causa dessas doenças, sabe? Mostra tudo isso durante os relatos, são relatos diversos. Outro também é os filhos com defeitos genéticos, assim, que muitos nasciam de crianças que tinham que ser criadas totalmente em casa, por causa que precisavam de tratamento 100% do tempo por conta de Chernobyl. Existia isso antes de Chernobyl? Sim, mas isso foi potencializado muitas vezes, teve muitos mais casos por conta de Chernobyl. Sendo que, tipo, várias histórias, tipo, eu luto vários anos com médicos, funcionários, levei até na justiça, assim, por conta dessa briga, tipo, de ter a doença da filha relacionada às radiações ionizantes, né, vindas de Chernobyl. Sendo que até mesmo algumas pessoas que vêm de Chernobyl, né, até são meio, vamos dizer assim, sofrem um certo preconceito, tipo, todos vocês vão ter filhos com defeito genético, até cita a história de uma mãe que, tipo, não quer que o filho case com uma moça que veio de Chernobyl, por causa, tipo, você, querida, para alguns, tipo, parir é pecado, assim, tal, é um absurdo que fala, tipo, amar é pecado, nesse caso, né, parir não sentido.
casar, né, no sentido de amar o próximo, amar aquela pessoa, tudo, casar com ela, ter filho, mas não, tipo, todo esse estigma que tem relacionado a filhos com defeitos genéticos, assim, com pessoas de Chernobyl, que até mostra para ilustrar essa situação. Bom, também algo que trata bastante é a morte, né? Bom, vários temas muito pesados, como você deve estar percebendo agora, em que, tipo, em algumas situações a morte da pessoa, os familiares não podiam nem beijar ou abraçar, em alguns casos, chegar perto nos últimos momentos, que infelizmente dá para fazer alguns paralelos com a pandemia de Covid-19 que vivemos, tipo, em 2020, 2021, né? Ainda não acabou. Em que muitos não tiveram a chance de se despedir de seus familiares, nem mesmo abraçar, poder beijar, por conta dessa situação. E aí dá para fazer um paralelo em relação a isso, e tipo, que no Chernobyl até mesmo os caixões eram tudo revestido de chumbo e tudo mais, e em relação à pandemia, né, os, as pessoas que enterravam esses corpos tinham que vestir traje de proteção. Enfim, infelizmente um paralelo que eu acho que é um bem pesado, assim, mas eu acho que vale fazer essa relação que eu tive lendo esse livro, sabe? A guerra de Chernobyl, como eles tratam, a situação de Chernobyl foi literalmente tratada pelo governo como uma guerra, assim, soldados andando armados pelas ruas de Pripyat, assim, de Belarus, além de maneira que eram dadas as ordens para os cidadãos e para os voluntários, entre aspas, né, os convocados, para que os serviços tinham que ser feitos, arqueadores, pilotos, cozinheiros, soldados, bombeiros, até treinamentos militares eles faziam, com armas automáticas e tudo mais, com desculpa que eles estavam preparando para a guerra atômica. Tipo, eles não sabiam se no começo foi um acidente mesmo, ou foi um ataque nuclear dos Estados Unidos, estava uma tensão da Guerra Fria ainda não tinha acabado, ou União Soviética. E, tipo, foi exatamente isso, sabe? Tipo, mas até ter um sortimento, tipo, eu vou pra guerra, eu vou lutar pelo meu país, pela minha pátria, tudo mais. Tipo, surgia um novo inimigo. Isso aqui estava diante de nós como um outro aspecto, né? Que eles falavam. Eles todos recebiam um ensinamento militar, um pensamento militar, foram preparados para repelir, liquidar tipo um ataque nuclear, assim. Foram treinados toda a infância, assim, tudo. Mas, infelizmente, não era o que aconteceu. Infelizmente, não, né? Infelizmente, enfim, não foi o que aconteceu. Não era uma guerra nuclear, e sim um acidente. Tipo, eles não foram treinados para tipo, expelir radionucleotídeos tipo, no organismo ou algo do tipo. As medidas para serem tomadas, eles estavam acostumados com a guerra mesmo, de estarem lá com fome por causa tipo bloqueio de Leningrado, entre outras várias situações na história da União Soviética, assim. Mas, pelo contrário, tudo continuava a crescer, estava tudo normal, a radiação não conseguia ver exatamente isso. Incomparável, sabe? É uma guerra com aquilo que eles estavam vivendo. Mas até para você ver como é tratado, os monumentos que homenageiam os heróis de Chernobyl, assim, tem um teor mais militar, eles são tratados muitas vezes alguns com armas e tudo mais, até mesmo nos monumentos, sabe? E a própria União Soviética, né, tinha passado faz pouco tempo, ela estava apoiando, ela estava participando da guerra do Afeganistão, né? E, tipo, até algumas pessoas no livro falam, tipo, ao regressar do Afeganistão, eu sabia que iria viver. Tipo, já foi a guerra, tudo, beleza, sobrevivi. Mas Chernobyl, ao contrário, você morre justamente quando já está em casa. Isso é muito pesado, por causa que você não sabe o que está se metendo, você vai lá, você luta, você tá bem lutando, você volta, você morre em casa, assim, sozinho, às vezes até mesmo sem nenhum reconhecimento por parte do governo, às vezes umas medalhas, diploma, algo do tipo, mas, tipo, totalmente esquecido, sabe? Valeu a pena. Mas muitos tinham esse heroísmo, assim, por servir a pátria, todo o espírito patriótico muito na alma do soviético, né? Também teve
nos relatos assim que mostram muito a evacuação e os locais abandonados, mostram as famílias evacuando, algumas que ficaram, não, eu não vou deixar a casa aqui, as gerações vivem faz mais de décadas vivendo nesse lugar, então tipo, eu não vou deixar esse lugar. Vários desses relatos e até mesmo de pessoas que ainda estão nesses lugares, né? E bom, indo um pouco para as reações das pessoas, foram as mais diversas que nós tivemos, assim, desde heroísmo, como eu falei, até o desespero. Também é válido falar do próprio incêndio no reator, sabe, que houve na, à noite e tal, aí depois no outro dia eles passaram a noite apagando aquele incêndio, mas era gigantesco, assim, teve que ter todas as outras medidas para tentar controlar aquele incêndio no primeiro dia, assim, na central atômica. Muitos consideram, tipo, os bombeiros que foram realmente para lá, eles não sabiam nada, exatamente nada era para eles. Diziam por um incêndio normal, quando viram na central atômica. E, tipo, muitos considerariam como um suicídio coletivo, assim, por causa que eles não tinham noção nenhuma, assim, então não sei se poderia chamar de suicídio, mas alguns relatos, assim, falam que, tipo, esses liquidadores, devido ao tamanho de radiação que eles exibiram, praticamente foi suicídio estarem lá, sabe? Eles podem ter até salvado um incidente, poderia ter salvado a Europa, por causa que os estádios protegidos, se explodir, tipo, esse incêndio se espalhasse para outros reatores e explodissem, poderia ir a radiação para toda a Europa, assim, milhões poderiam ter morrido, sabe, controlaram isso, mas aqui eles não tinham a mínima ideia do que eles estavam fazendo na hora. Eram suicidas vítimas das ideias e educação soviética, o que alguns relatos falam, porém salvaram a vida de todos os seres vivos, de mais da metade da Europa, que seria afetada com a explosão dos outros reatores, sendo muito maiores que heróis de guerra comuns venerados na história, que deveriam ser tratados assim, tipo, em outras ocasiões, falar mais dessas pessoas que foram tão importantes, tipo, salvar metade da Europa, não somente os seres humanos, mas os seres vivos, os animais, as plantas, tudo mais em relação não à vida. Tipo, onde morriam os robôs, essas pessoas morreram tentando salvar. É, Até mesmo em relação ao incêndio do reator, uma curiosidade é tipo que a fumaça era azul, era bem estranho até, tipo, por causa que os radionucleotídeos, assim, produziam uma fumaça azul e os pescadores que tinham lá tal nos rios até tiveram queimaduras nucleares, assim, tipo, uma das piores queimaduras que se pode ter, até os próprios bombeiros tiveram queimaduras nucleares. E, em relação ao incêndio do reator, se tipo, tivesse espalhado e tal, teve alguns mineiros, né, 400 mineiros que escavaram um túnel embaixo do reator para necessário abrir um túnel para injetar nitrogênio líquido na base, congelar meio que como se fosse uma almofada de terra para o reator não atingir as águas subterrâneas, assim. Aqueles rapazes, tipo, pelados, assim, empurravam os vagões a temperatura de 50 graus Celsius, tipo, e com radiação meio toda hora neles. Um dos relatos, assim, até no próprio livro tem acho que 2 relatos dos mineiros que estiveram lá e tal. Tipo, o que aconteceria se não tivesse isso? Poderia ter contaminado todos os lençóis freáticos e tal, e muito mais. Certo. Agora um pouco sobre um pouco mais sobre a aceitação da situação propriamente, tipo, as pessoas que continuam seus lares, que poderiam ser gerações,
choravam, brigavam, e muitos permaneceram na zona contaminada. Essa zona, tipo, que várias vezes a polícia vem lá, tipo, tentar expulsar eles, mas não tem um estado propriamente na zona, ou mesmo a polícia diariamente, vamos dizer assim, sem contato com o mundo exterior, tipo, não tem internet, não tem rádio, não tem TV. É muito difícil eles terem contato, e mais muitas vezes nas visitas da polícia ou de familiares, ou algo do tipo. E, infelizmente, é, meio que essas zonas serviram de refúgio para os mais necessitados, sejam refugiados de outras guerras, como o Tijaquistão, que está tendo uma guerra civil lá, tava tendo, né? Não sei ao certo se continuou ou não, eu acho que já acabou. E todo esse questionamento, sabe? Por que vieram para cá, para Chernobyl, sabe? Porque essas pessoas não eram expulsas de lá assim tão facilmente. Tipo, a zona contaminada, deixa eles lá. Tipo, eles sabem, eles têm noção do que eles estão vivendo. Eles têm noção do perigo que está lá, mas, tipo, dessa terra, pelo menos, não é de ninguém. Deus a tomou, assim, as pessoas abandonaram, então eu vou ficar aqui por causa que, assim, eu me sinto seguro, eu tenho mais medo do homem, do que ele pode fazer na guerra, no que eles podem fazer com grupos que praticamente são irmãos. O irmão que era há 2 anos atrás, agora eu iria matar ele. Tipo, esse tipo de medo mostra o relato de uma mãe, assim, que leva os filhos para Belarus, assim, tudo, fugindo da guerra. Tipo, você levaria seus filhos para um lugar em que houvesse peste ou cólera? Tipo, que peste, que cólera? Eu não conheço esse medo que existe aqui. Não vejo, ele não existe na minha memória, sabe? A radiação não é possível ver, então, tipo, tem essa. Aí tem o medo dos homens, de homens armados, que até mostra um relato muito forte, assim, de Jaquistão, que a própria mãe vê que tá parindo o filho, pare o filho, um soldado armado entra e pergunta qual que seria, qual dos lados a mãe estava, assim, e tal, qual das etnias, se não me engano, o filho, pega o bebê e joga pela janela, tipo, isso demonstra o medo daquela pessoa, tipo, dos homens armados, do que os homens podem fazer. Tipo, a radiação para ela não é nada, sabe? Tipo, pelo menos ela tem uma terra e ela se sente segura naquele local. Bom, apesar, tipo, de toda essa contaminação das águas, dos alimentos, como viver naquela zona contaminada, né? Como viver, tipo, se sentir bem. Mas outro tópico ali é o mesmo ato de Hiroshima e Nagasaki, é o átomo que nos traz eletricidade para as nossas cidades. Assim, lá na União Soviética utilizavam muito da usina nuclear, mas, tipo, eles falavam que tinha toda a segurança em relação ao funcionamento. Já pode colocar até uma usina nuclear lá na Praça Vermelha, tudo, tipo, lado de Moscou, que tá tudo bem, que é seguro. Então traz a eletricidade, você pode fazer a luz das nossas casas, nossa geladeira, tudo. Mas aconteceu e não era tão seguro assim, por uma falha técnica, assim, ocorreu esse terrível acidente. Tem todo esse sentimento, assim, sabe, que passa nos relatos, sabe? E, tipo, que eles se tornaram mais sábios, mais inteligentes depois de Chernobyl. Hoje, tipo, cada bielorrusso é uma espécie de caixa preta viva, onde registra as informações para o futuro, para todos, a partir dessas consequências filosóficas e, tipo, de pensamento da vivência de Chernobyl, sabe? Além disso, a falta de dados sobre as vítimas do acidente, fala muito, tipo, eu quero testemunhar, tipo, que a minha filha morreu por Chernobyl, mas eu não tenho dados. Os dados foram totalmente secretos, o governo não divulgou, até mesmo por conta disso. Um outro tópico seria a falta de amparo e benefícios para os sobreviventes que perderam familiares, assim, a partir do desastre.
Bom, é uma situação bem triste, assim, tipo, principalmente por conta de todas as dificuldades que essas populações viveram, assim, mas como foi boa parte, tipo, se eu não me engano, 60% do país foi afetado, assim, inicialmente pela água contaminada, depois acho que foi diminuiu um pouco essa porcentagem, né, pela descontaminação, mas não dá para descontaminar por completo uma região, assim, sempre vai, tipo, de acordo com a minha vida dos elementos, ainda vai ter o radionucleotídeo no local, sabe? E o amparo, assim, ou meio que, vamos dizer assim, homenagem a quem esteve em Chernobyl foi ridículo, assim, seria tipo acrescentar novos sobrenomes ou evocativos para quem foi lá, tipo, que nem era para acrescentar o prefixo von, assim, no final do sobrenome para quem esteve a a um raio de 20 quilômetros, tal, o vocativo Osso Ilustríssimo, de quem estava a 10 quilômetros, assim, da usina nuclear, e os que sobreviveram junto à central, tipo, vossa resplandecência, assim, tipo, absurdo. Pra que ele vai querer ser tratado dessa forma se, tipo, ele prefere muito ter uma vida digna, ou tipo, ter um amparo, estar bem, assim, da saúde, tipo, ou mesmo até ter condições materiais, sabe, dinheiro para conseguir sobreviver. Bom, outra coisa é que mostra no livro, assim, né? Tipo, que os homens que iam para Chernobyl iam para mostrar a sua masculinidade, assim, entre aspas, vamos dizer assim, né? Essa pseudo-masculinidade, tipo, sim, é arriscado, sim, é perigoso, é radiação, mas precisam fazer alguma coisa pelos outros. Não foi isso que nossos pais fizeram na guerra, tudo mais, tipo, um patriotismo, um nacionalismo muito grande, assim, não tinha real, tipo, noção do que poderia acontecer com eles, ou que mesmo traziam para casa um relato, tipo, se não me engano, de um liquidador que foi lá para Chernobyl e ele trouxe um chapéu, assim, que é o barite, né? Um chapéu mais tradicional, assim, do leste europeu, que para o seu filho pequeno e deixou ele brincando lá, todo com esse barete e tal, que ele pediu bastante. 2 anos depois veio o diagnóstico, assim, que o filho dele estava com câncer no cérebro, tinha um tumor no cérebro, sabe? Putz, ele teria se arriscado, teria se mostrado másculo por Chernobyl para que o filho tivesse um tumor no cérebro. É bem complicado essa narrativa, tipo, toda essa desinformação que houve, toda bem, bem pesada, assim, e a partir dos relatos dá pra ver, dá pra perceber isso, sabe? Além disso, a partir dos relatos, podemos construir como que foi a memória do acidente no país, sabe? Sendo que, tipo, ficava muito alguns questionamentos que as pessoas viviam assim no cotidiano, sabe, 10 anos depois do acidente, tipo, o que é melhor, lembrar ou esquecer dessa tragédia, tipo, o acontecimento ainda, tipo, estava à margem da cultura, é um trauma da cultura bielorrussa, vamos dizer assim, tipo, muitas vezes a única resposta era o silêncio, fechavam os olhos, assim, com as crianças pequenas e acreditavam que assim que se esconder, tipo, o horror ia passar, tudo isso ia ser tratado, assim, a partir do tempo. É bem triste, assim, essa memória do acidente, tipo, tudo, as memórias das pessoas que perderam, as memórias que, que vão ficar, assim, tipo, dos pensamentos, das ideologias, da negligência, da desinformação, toda essa memória que é tratada nos relatos. Bom, quem são as pessoas que continuam contaminadas, sabe? Tipo, até já falei um pouco disso, sabe? Que são as mais afetadas pela radiações, pelas doenças subsequentes, continuam vivendo suas vidas normalmente.
comendo animais e comidas contaminadas, muitas buscam refúgio, que nem eu já tinha comentado, outras pela liberdade de simplesmente estar lá e não precisar apertar as contas com ninguém, que, e basicamente, tipo, pessoas que não tinham nenhuma condição de ir para outros locais, tal, e tiveram que ficar lá. É um recorrente, assim, por causa que ele entrevista várias pessoas que estiveram lá, vários pontos de vista, vários, tipo, muitas vezes não tinha mais nenhum contato com as pessoas ao redor, sabe? Você ainda mora aqui? Eu nem te vi, tipo, totalmente isolados, tipo, tem mais contato com os animais que estão ali, com que convive diariamente do que a própria a comunidade, assim, por causa que são raras as pessoas que estão lá e, tipo, enfim, mostra isso nos seus relatos. Agora vamos para um ponto mais filosófico da obra, assim, que são em relação aos pensamentos na hora do desastre, assim, tipo, que até mesmo narra uma situação em que pessoas, assim, que estavam se retirando, assim, do local, tipo, com caminhões, assim, e tal, levando, sei lá, bijuterias, armários ou algo do tipo, todo defumados, enquanto até pode fazer um paralelo com a obra de Sérgio Buarque de Holanda, assim, que aprendemos recentemente em sociologia, em relação ao homem cordial, assim, tipo, o egocentrismo de colocar os seus interesses na frente dos outros, burlar as regras só para ter um interesse próprio enquanto os outros que se danem, vamos dizer assim. Sendo que esses caminhões poderiam ter sido usados para levar crianças das creches e tudo mais, até tipo materialismo até mesmo em situações de vida e morte, pessoas levando seus objetos mais preciosos, livros, tudo mais, como a situação era tipo de vida ou morte. Se você ficasse muito tempo naquela região, você poderia morrer por causa da radiação e cortar muito mais a sua vida, sabe? Vários pensamentos em relação a isso, relatos e mais relatos em relação ao materialismo, tipo, até mesmo o pensamento, tipo, na hora do desastre, em relação ao conhecimento em si, não pode ser culpado ou incriminado pelo desastre, tipo, do acidente de Chernobyl, quem é culpado o reator, que, tipo, que foi lá e explodiu, o homem construiu, sem dúvida, o homem, ele fez um serviço ruim, foram cometidos erros monstruosos, assim, que nem falam os relatos, desde cientistas a pessoas que trabalharam, assim, ou familiares das pessoas que trabalharam na usina e tudo mais. É... Aí fica a reflexão, sabe? As pessoas estão acostumadas a vir sobre essa férola do czar, do comunismo, assim, que eles colocam a partir disso. E sobre o poder do czar, o paizinho ele pode ser chamado de secretário-geral, presidente, tanto faz. Essas figuras se sobrepõem sobre os indivíduos com muito pensamento de vários relatos assim sobre a mentalidade soviética em relação à própria autonomia e independência, em que as pessoas já que estavam no comando já nem tinham ideia do que estava acontecendo e estava muito por conter a informação. Se você ficar comentando sobre isso, você é contra a pátria, você é contra, você deve ser exilado, mas você está uma forma de trair a pátria é citar esses governos, assim, essas medidas. É, Até mesmo alguns que se destacam, né, que são Alexeyevich Chakov, Alexei Chakov, que procurou até mesmo procurar essas informações, tipo, que ir atrás para poder explicar para as pessoas o que está acontecendo, o que deve ser feito. Até mesmo na série Chernobyl mostra muito o Alexei Chakov, e tipo, sendo que a maioria dos dirigentes não queria saber de nada, assim, nada de física, nem de matemática, nem do que estava acontecendo ali, sabe?
Os dirigentes só queriam saber do marxismo e da ideologia do partido, sendo que isso, para aquela hora, não significava nada. Significavam era ações para aquelas populações não sofressem tanto. Bom, agora passando um pouco para os animais de Chernobyl, sendo que muitos relatos das pessoas que tiveram que assassinar esses animais, assim, principalmente os cães e gatos, que ficariam sem os donos, assim, e tal, e muitos morreram de fome e tal, tudo mais. Muitos não tiveram coragem, assim, tipo, de ir lá e matar, tudo, outros, como eram funcionários, tiveram, diversos relatos, até um deles, tipo, falou que alguns anos depois, tipo, uma criança e tal perguntou, tipo, e por que não puderam ajudar os animais que estavam ali, sabe? Como assim? Por quê? Tipo, o dirigente, essa pessoa que tava matando nunca havia ocorrido essa pergunta, tipo, é, a arte dele, vamos dizer assim, era o sofrimento, só se tratava, assim, tipo, do sofrimento, do amor humano e não de tudo que é vivo, assim, só do homem. Não ser baixão, assim, aos animais, às plantas, não vemos o outro mundo que está por trás disso, era que eles pensavam, vamos dizer assim, na época. Porque o homem pode destruir tudo, matar tudo. Agora, isso já não é nenhuma fantasia, tipo, eles realmente aniquilaram muitos animais a partir daquilo e poderiam teoricamente ser salvos, assim, teria muito mais dificuldade, assim, tipo, nem que fosse para transportar aquilo, mas poderiam usar, tipo, por quê? Até por exemplo, tipo, ele nunca teria, ele nunca teve esse questionamento e a partir desse questionamento ele ficou, putz, e até no relato dele ele vai lá, são vários relatos, tipo, dezenas de relatos a autora teve uma seleção incrível, assim, foram anos de entrevistas e tudo mais. E a partir desse ato, ela teve uma seleção, sabe, até dos monólogos, assim, que ela mais achou interessante e tudo mais. Uma belíssima construção, vai construindo, assim, às vezes não tem uma certa linearidade, às vezes tem alguns que pessoas falam nomes de várias pessoas e você não consegue, vamos dizer assim, diferenciar, mas são incríveis, assim, tipo, agrega muito o que as pessoas passaram, é forte, é dramático, mas o que foi aquilo, sabe? Tipo, falam muito, tem vários livros sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre até às vezes a Primeira Guerra Mundial, mas tipo, os desastres de Chernobyl são raros, sabe? E a população da Belarus contando mesmo, né? Tipo, o que ela passou naquilo, o que aconteceu realmente. É bem forte, sim, muito bonito. Bom, o outro tema aqui seria a queda da União Soviética por conta de Chernobyl, que foi potencial, assim, foi meio que um dos últimos acontecimentos, assim, para a queda da União Soviética. Eles não se preocupavam, assim, tipo, em relação à postura da União Soviética, eles não se preocupavam com a saúde das pessoas, mas com os planos republicanos, planos soviéticos. Tinham os chefes, eles tinham os que estavam acima deles, assim sucessivamente subindo pela pirâmide até o secretário-geral. A única pessoa decidia tudo. Decidia dali, das alturas celestiais, vamos dizer assim, uma única pessoa decidia tudo. Assim estava construída a pirâmide de poder, encabeçada pelo czar na época, um czar comunista. A União Soviética caiu, desmoronou. Continuou esperando a ajuda do grande poderoso país que havia deixado para trás. O meu diagnóstico, você quer? Aí até um dos os relatos, assim, fala, tipo, uma mistura de prisão e jardim de infância. Isso é o que é o socialismo que era pregado, assim, na União Soviética, o socialismo soviético. O homem entregava ao Estado a sua alma, a consciência, o coração e, em troca, recebia uma ração. Uns tinham mais sorte, recebiam mais ação, mais poder, vamos dizer assim, e outros tinham, no final das contas, todos davam em troca a sua alma, a sua consciência, o seu coração. Toda essa alienação, essa meio que escravidão
psicológica a partir do socialismo. Bom, extra é uma visão é, que é tratada várias vezes no livro, assim, muitas vezes pela própria autora, nem sempre pelos relatos, assim, mas mais nos monólogos da autora. Enfim, uma metáfora que eu gostei bastante é a metáfora com o Titanic sobre a mentalidade assim, no acidente, tipo, que até fala, tipo, a água avançava, ia ocupando todos os espaços, mas lá em cima as luzes continuavam acesas. Tocava música até os violinos, né? Serviam champanhe, prosseguiam as disputas familiares, iniciavam uma nova história de amor e a água avançava. Passava as escadas, penetrava nos camarotes, as luzes acesas, a música, o champanhe. Essa é a nossa mentalidade. É um tema à parte. Em primeiro lugar, para nós, vem os sentimentos. Isso dá amplitude e altura à nossa vida. Sempre os sentimentos acima da razão, até se assemelhando muito em relação ao homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, mas enfim, isso é para um outro vídeo, talvez. Mas isso é ao mesmo tempo fatal, uma escolha racional para nós, que é uma coisa negativa, que eles falavam, nós comprovamos os nossos atos com o coração e não com a razão. Ponto de vista assim da cultura, pensar em si mesmo seria egoísmo, fraqueza de espírito, sempre há algo maior que você, que é a sua vida, mesmo que seja pensando na própria vida e saúde, né, na questão da união do desastre de Chernobyl, né? Bom, outra coisa que vale ressaltar é que, tipo, por um momento teve um período de explosão nuclear e catástrofe. Metade da Europa poderia ter sido dizimada, né? Como eu falei antes, e várias pessoas tiveram que participar disso, até morrer por isso, e não são tão valorizadas. Até prometiam carros, casas para esses voluntários que iam lá. Nossa, você vai ser respeitado, nunca mais irá ter que trabalhar ou algo do tipo. Mas no final, tipo, recebiam 7 mil rublos, assim, e depois de uma semana já iam adoecer. E, tipo, não, no final das contas, não fizeram aquilo por razões materiais. As coisas materiais são as que menos importam entre as todas que eles salvaram, assim. Não que nós, homens, seja simples ou que compreenda na superfície, essas etapas já não existem, né? Essas pessoas, elas foram ali só para, como se fossem chaves de uma roda maior, de acordo com a União Soviética. Tipo, são consideradas descartáveis, assim, do modo como foi executado toda aquela ação, sabe? Até mesmo os familiares todos esquecidos. É bem triste essa, essa denominação, né? Toda essa definição. Bom, outra coisa que pode ressaltar é que a própria mentalidade assim do povo bielorrusso hoje, assim tal, que eles veem muito tipo o mundo nos olha a partir dos olhos do sofrimento de Chernobyl. Tipo, nós somos definidos por Chernobyl e toda a nossa é, o sofrimento, sabe? O nosso único capital irretocável é o sofrimento humano. Na guerra regressou a geração perdida de Chernobyl, vive a geração desorientada. Vivemos no desconcerto, assim, até vários mostram esse desconcerto em relação a toda a desestruturação do povo bielorrusso em relação ao acidente e tudo mais, a intensa dor que eles sentem até hoje, né? 35 anos não é muita coisa, assim, por exemplo, tipo, é, existem pessoas ainda vivas que participaram de Chernobyl, tudo com certeza. E algo novo começou, né, assim, tipo, deu Chernobyl logo depois da guerra do Afeganistão, que a União Soviética estava participando, fez deles tipo, meio que pessoas livres. O mundo se alargou, assim, na zona, não, tipo, vários relatos, não sei se as pessoas não sentiam a nacionalidade, assim, tipo, já que o sistema biológico dele poderia ser aniquilado a qualquer momento, tipo, não representava a nacionalidade dele, sabe? Duas catástrofes coincidiram, a social, né,
a Atlântida socialista, a União Soviética, desapareceu sob as águas de a cósmica de Chernobyl, que vai ficar por milhares de anos assim naquela zona contaminada, sabe? E é isso. Eles vão pensando cada vez mais sobre isso, até para dar uma dimensão sobre isso. Os números, sabe? Um em cada 5 pessoas vivem em território contaminado, são 2 milhões de pessoas, dentre as quais 700 mil crianças, ou seja, tipo, um terço dessas pessoas são crianças. Ah, os fatores de descenso demográfico, a diminuição da população, ser, é o primeiro lugar, a própria radiação. A mortalidade superou a natalidade e tudo mais. E até depois aqui o aumento das doenças oncológicas, que seriam o próprio câncer, né? E os tumores e tudo mais. Você se assusta, tipo, quando você vai lá e encontra a quantidade de cemitérios que tem na Belarus. Até no momento fala que tem o cemitério das pessoas, depois você tem o cemitério dos animais, né, que são os gatos, os que morrerem, e depois o cemitério das casas, que deixaram para trás, assim, na zona contaminada, de tantos cemitérios que tem. Bom, é isso. Esse videozinho pequenininho sobre essa densa análise desse livro maravilhoso sobre humanizado toda essa desastre que houve em Chernobyl, todas as suas consequências, o que ficou para o país. Tipo, eu tenho certeza que deve ter muito mais que isso. Isso é só um pouco do sentimento da população bielorrussa, por causa que não tem como pegar todo o sentimento da população que sofreu isso, que acho que reverbera as consequências até hoje, mas que no momento da concepção assim, do livro eram tão fortes ainda, tipo, 10 anos. A autora tem uma escrita maravilhosa, linda, assim, os relatos fortes que demonstram a situação, o sentimento, a desinformação, todos os aspectos que eu mencionei aqui, todos foram retirados do livro. Não tem nenhum que eu fui lá e pesquisei, todos estão exatamente no livro. Tipo, é uma aula sobre Chernobyl, é uma aula sobre humanidade, é uma aula sobre até mesmo a mentalidade soviética. Eu recomendo muito para todos que vocês leiam. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E até a próxima.